Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana em que nos juntamos, em que temos este encontro com o qual já nos familiarizamos para o estudo e os comentários à lição da Escola Sabatina. Já estamos a entrar na reta final deste fascinante estudo que ocupou a nossa atenção e ainda continua a ocupar ao longo deste primeiro trimestre e, portanto, de certeza que não queremos perder as cenas finais, as revelações finais do livro para dar a consistência, a conclusão a tudo aquilo que nós vimos até agora. Mais uma vez o pastor Paulo Correia está connosco, seja bem-vindo, e eu vou fazer uma oração para nós começarmos. Querido Senhor que habitas o céu, nós te queremos agradecer imenso pela feliz oportunidade de nos encontrarmos novamente e de continuarmos a estudar este deslumbrante e esclarecedor livro que tu deixaste para nós, para percebermos o tempo em que vivemos e também aquilo que está à nossa frente. Amém. Te suplicamos a tua bênção, te suplicamos o teu Santo Espírito para entender melhor aquilo que porventura possa ser mais confuso, possa ainda não estar muito esclarecido na mente de alguns. Assiste-nos nesta hora e a todos aqueles que também estão a acompanhar, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda antes de entrar no assunto, pastor, tenho aqui duas novidades para lhe dar, que não são propriamente novidades, mas eu sei que vai ficar contente por saber. Hoje é o estudo número 50 que nós estamos a fazer desta série de comentários à lição. Portanto, é um número redondo que eu quis assinalar, porque parece que ainda foi ontem que começamos com o programa, mas já atravessámos algum caminho e hoje atingimos esta marca, estamos quase no final do quarto trimestre em que estamos a fazer os comentários e hoje é, portanto, o programa número 50 que nós fazemos. Ou seja, faltam 2 semanas para completar um ano. Para completar um ano, exatamente. E, portanto, à semelhança daquilo que nós já dissemos em semanas anteriores, este número e outro que eu vou mencionar a seguir serve apenas e tudo para dar graças a Deus pela oportunidade que nos dá de deixar fazer isto. Um outro que eu queria dizer mais a quem nos assiste do que ao pastor até, é que desde que nós começamos com este assunto do livro do Apocalipse, que não é nosso, é um assunto da Escola Sabatina, é um assunto da Igreja Mundial, desde, portanto, o fim de dezembro, quando começamos a estudar este livro, e até agora, este programa dos comentários da lição tem aproximadamente 1.500.000 minutos assistidos e visualizados. E isto representa, estatisticamente ou matematicamente, isto representa um aumento de 400% em relação aos outros estudos anteriores. Não quer dizer que os outros estudos anteriores não eram interessantes ou não eram proveitosos. Quer dizer apenas isso, só que este estudo específico, que é muito adventista, suscita um interesse muito maior na própria Igreja e naqueles que acompanham o canal, o que nos faz muito felizes por esse motivo. E é um bom sinal, porque realmente o livro do Apocalipse é um livro que deve ser estudado e compreendido, e Deus quer que seja compreendido. Portanto, eu fico muito feliz por saber que, portanto, há muitos membros da Igreja que estão interessados nestes assuntos. Isso é uma nota muitíssimo positiva. Sim, os comentários que nos fazem, as mensagens que nos enviam, as perguntas, também aumentaram significativamente ao longo deste tempo. Algumas com perguntas fáceis de responder, outras com perguntas mais delicadas, para as quais se calhar não temos uma resposta 100% conclusiva, mas é como o pastor diz, isso demonstra que as pessoas estão a estudar. Exatamente. Isso demonstra que as pessoas estão a dedicar tempo ao livro do Apocalipse, que, como sabemos, é crítico, é decisivo, é fundamental para o tempo em que nós estamos. Assim, mais uma vez, enviamos para todos os que acompanham os nossos cumprimentos, a nossa saudação, o nosso agradecimento também, porque no fundo estamos a partilhar todos juntos um assunto que não é nosso, mas que é um assunto da Bíblia e que é o que interessa acima de todas as coisas. E já agora, Filipe, eu gostaria também de enviar um sincero agradecimento ao irmão Sérgio Oliveira, que é o diretor da TV Terceiro Anjo, porque eu sei que ele partilha também, portanto, os nossos vídeos. Tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente numa das minhas idas ao Brasil, em novembro de 2014. Portanto, muito obrigado, irmão Sérgio, e que Deus continue a abençoar o seu ministério, que é um ministério muito importante, porque a TV Terceiro Anjo já conquistou um público enorme, portanto, sobretudo dentro do meio adventista, mas eu creio que também há, portanto, telespectadores fora da Igreja que veem esses programas. Portanto, no fundo, sabem, o que me dá satisfação é eu saber que há tantas pessoas a trabalhar no mesmo sentido, ou seja, no sentido de que uma mensagem que é tão importante para estes últimos dias esteja a ser divulgada.
E não é apenas este assunto do livro do Apocalipse, embora este seja crucial, mas muitos outros assuntos que, portanto, se relacionam também, estão a ser falados, estão a ser pregados. Como folhas de outono. Como folhas de outono. E isto é um dos sinais dos tempos que nós deveríamos considerar, e é um sinal positivo. Ou seja, estamos a assistir ao cumprimento literal de Mateus 24:14, quando Jesus predisse que este Evangelho do Reino seria pregado para servir de testemunha a todas as nações e então viria ao fim. Digo-vos sinceramente, eu estou ansioso que venha esse fim e por isso eu quero dar o meu contributo o melhor que posso e sei, e segundo a sabedoria que o Senhor me vai dando, para divulgar, porque temos que nos despachar, digamos assim, para difundir a mensagem, porque é na medida em que nós difundimos a mensagem que aqueles que ouvem serão responsabilizados ao ouvir a verdade e vão ter que obrigatoriamente tomar decisões, por ou contra Deus. E quando as decisões estiverem todas tomadas, o tempo da graça terminará. E por falar em fim, e por falar em término do tempo da graça, nós temos uma lição que fala das 7 últimas pragas. Exatamente. Que está totalmente contextualizado com o fim do tempo da graça. Exatamente. E porquê, pastor? Porque no capítulo 14, que nós estudámos a semana passada, nós falámos de acontecimentos que estão antes e depois do fim do tempo da graça. Ou seja, a pregação das mensagens angélicas está antes do fim do tempo da graça. E faz sentido ser antes, Filipe, porque aí há a possibilidade ainda de ouvir, salvar. Com certeza. Exatamente, porque não faz sentido pregar quando já não há mais oportunidade de salvação. Quando o tempo da graça terminar, aí não vai ser mais preciso pregar o Evangelho. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Portanto, as 3 mensagens angélicas são pregadas antes do fim do tempo da graça. Mas, ainda no capítulo 14, entre os versículos 14 e 20, nós temos uma descrição que acontece depois do fim do tempo da graça, que descreve a volta de Jesus. Ou será... Eu ia fazer a pergunta, mas pode continuar então. Eu diria que o que é descrito nos versículos 14 a 20 do capítulo 14 é o resultado prático que é obtido pela pregação das 3 mensagens angélicas. Ou seja, será a pregação das 3 mensagens angélicas, mas nós já fizemos referência a isto na lição sobre o capítulo 14, que foi da semana passada. Portanto, são precisamente as 3 mensagens angélicas que vão amadurecer todos aqueles que as ouvirem, amadurecer no sentido espiritual. E vai amadurecer em 2 grupos. Um grupo que ouve as mensagens, aceita-as porque acha que elas são verdadeiras e são. E o Senhor os separa como trigo bom. Exatamente, e recolhe para o seu celeiro, que é a ida do povo de Deus para o reino dos céus. E os outros, que infelizmente são a esmagadora maioria, que rejeitam as mensagens. E o Senhor os separa para a destruição definitiva. Exatamente. E agora, ou seja, quando terminar o tempo da graça, os 2 campos estão claramente definidos. E de uma forma inalterável. Inalterável, exatamente. Inalterável. E irreversível. Correto. E agora nós temos aqui o capítulo 15, que introduz estas 7 últimas pragas de que fala a lição. Mas não começa logo por falar das pragas em si, pastor. Apresenta um determinado grupo. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, e falamos acerca disso, é que nem todos os assuntos que são descritos no livro do Apocalipse estão exatamente num contínuo... Numa estrita ordem cronológica e do próprio assunto. Porquê? Porque o versículo 1 introduz as 7 pragas, mas depois do versículo 2 até ao versículo 8 não fala logo das pragas em si. Esta é uma das características do livro do Apocalipse, que é, portanto, como disseste muito bem, os assuntos não serem apresentados numa estrita, sublinho, estrita ordem cronológica. Porquê? Porque João não está preocupado aqui com a cronologia em si. João está preocupado em dar ênfase àquilo que é importante. Mas é claramente visível na estrutura literária do livro do Apocalipse que, em primeiro lugar, se quer dar ênfase àquilo que é positivo. E depois o negativo é falado posteriormente. E eu penso que até é uma lição muito importante para nós. Nós, quando apresentamos a mensagem de Deus, devemos sempre apresentar, em primeiro lugar, aquilo que é positivo, aquilo que é encorajador, aquilo que é, digamos, edificador, encorajador. E só depois de ter apresentado isso é que se apresenta aquilo que é visto ou pode ser visto como sendo negativo. Portanto, e o livro do Apocalipse dá primeiro ênfase ao que é positivo. Eu dou 3 exemplos. Por exemplo, e já falámos nisso, mas eu vou só referir brevemente,
quando nós temos aqui a apresentação da sétima trombeta, primeiro é dado ênfase à segunda vinda de Cristo. E depois fala-se para trás dos acontecimentos, portanto, que conduziram a essa segunda vinda de Cristo. O pastor está a falar de Apocalipse 11, 15 a 19. Exatamente. Que cronologicamente tem que ser lido de 19 para 15. Exatamente. Ou seja, primeiro é apresentada a vinda de Cristo, não é? Quando diz que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Paralelo com Daniel 2,44. Exatamente. Portanto, que fala claramente da vinda de Cristo. Dos 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, que se prostram dando graças a Deus. Depois, no versículo 18, diz: na verdade as nações se enfureceram. Portanto, estas nações se enfureceram. Nós iremos falar aqui, portanto, na lição desta semana. Ou seja, isto precede a vinda de Cristo. Depois, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Isto trata-se aqui, portanto, do juízo investigativo. Porquê que eu digo que é o juízo investigativo? Porque o juízo investigativo diz respeito àqueles que professaram o nome de Cristo e, portanto, muitos que serão aprovados nesse juízo. Por isso é que diz que o galardão será dado aos profetas, servos e santos. Exatamente. E os que temem o nome do Senhor. Exatamente. Que depois já vimos na semana passada quem é que teme o nome do Senhor. Estes não são os ímpios, claro. Estes são o povo de Deus, não claro. é? E finalmente, no versículo 19 diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Mas quando é que se abriu o santuário de Deus? 22 de outubro de 1844. De modo a poder-se ver a Arca da Aliança está no lugar santíssimo. Exato. Portanto, temos aqui uma inversão. Depois, no capítulo 14, também já referimos isso, nós temos o quê? Nós temos aqui, portanto, primeiro a apresentação dos vitoriosos, dos 144 mil, e depois é que são descritas as 3 mensagens angélicas que proporcionaram a vitória aos 144 mil. Ou seja, primeiro mostra-se os vitoriosos, para dar ênfase, para dar ânimo. Depois da leitura do Apocalipse 13, é mesmo necessário... E depois descreve-se como é que eles chegaram lá. Exatamente, porque eles não apenas aceitaram, mas proclamaram as 3 mensagens angélicas. E como é que nós sabemos que eles proclamaram? Porque já no capítulo 12, no versículo 11, diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Portanto, os 144 mil não apenas aceitam as 3 mensagens angélicas, eles as aceitam, as vivem e as proclamam. Ou seja, além de convertidos, são missionários também. São missionários. Aliás, o ser missionário é uma consequência natural de ser convertido. E é a maior prova de que, claro. que a pessoa passou pela conversão. Claro. Porque Ellen White tem uma frase explicando o episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó, está relatado em João capítulo 4, ele diz que cada discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Como missionário. Portanto, se a pessoa não é missionária, isso é uma prova de que a pessoa não passou por uma conversão. Ou seja, pelos frutos conhecereis, não é? Exatamente. A conversão faz a pessoa ter desejo de falar, de espalhar, de dar testemunho da verdade que lhe trouxe alegria. Como diziam os apóstolos, podeis fazer o que quiseres, agora ficar calados é que não podemos. Exatamente. E agora, o terceiro exemplo que eu quero dar é precisamente este capítulo 15, que é o tema da lição desta semana, em que são apresentados primeiro os remidos e depois são apresentadas as pragas. Como que para dizer, pronto, primeiro lá está uma mensagem positiva, os remidos vitoriosos, é o que é positivo, e depois as pragas, algo que é negativo. Mas qual é a relação aqui dos remidos com as pragas? É para mostrar que esses remidos, eles escaparam ao poder das pragas, ou seja, as pragas não atingiram esses. Ok? Mas vamos ler o que diz, por exemplo... talvez o versículo 2. O versículo 2 em diante. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores de quem? Da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Que já vimos nas lições anteriores. Exatamente. Também. Ora, isto fala de um grupo específico. Não pode ser o grupo dos salvos de todos os tempos, nesse caso. Porque em épocas do passado não tiveram que vencer especificamente esta besta, a sua imagem e o número do seu nome. Ou seja, isto contextualiza estes vencedores para o tempo do fim. A última geração. É a última geração. Aliás, o autor aqui na lição, e muito bem, na parte de sábado à tarde, ele diz assim: estes santos vitoriosos são os mesmos referidos como sendo os 144 mil em Apocalipse 14, 1 a 5. Tendo recusado a marca da besta, são protegidos das 7 últimas pragas. Cá está. Depois, no momento da segunda vinda, os seus corpos mortais são transformados e revestidos de imortalidade, é o que Paulo refere em 1 Coríntios 15, 51 e 54, e unir-se-ão aos santos ressuscitados quando Jesus vier com poder e glória. Portanto, estamos aqui a falar de um grupo específico de vencedores, que são os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome.
que se achavam em pé no mar de vidro tendo harpas de Deus. É interessante que esta expressão aqui, tendo harpas de Deus, também se aplica aos 144 mil, porque os 144 mil, portanto, no versículo 2 diz: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Isso é o capítulo 14:2. 14:2. Portanto, e este pormenor, que é comum aos dois relatos, mostra que estamos a falar do mesmo grupo. Ok? Depois, no capítulo 15, versículo 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Isto é a letra da música que eles cantam. Exatamente. Eles fazem menção, pastor, aqui ao cântico de Moisés. E não é por acaso. Não é por acaso, porque o Cântico de Moisés foi uma celebração de um libertamento também. Exatamente. Ou seja, há um paralelismo, mas o paralelismo é claríssimo. Há um paralelismo entre a libertação que Deus faz do seu povo do Egito literal e a libertação que Deus fará do seu povo do Egito, digamos, simbólico. Vamos lá. No Egito as pragas caíram, mas não atingiram os servos de Deus também. Não atingiram, exatamente. Mas atingiram os outros. Mas atingiram os outros. Ok. E repara bem, nós temos aqui um paralelismo perfeito. Eu já aqui fiz menção em lições anteriores, mas vou mencionar mais uma vez. No Egito, literal, portanto, o povo de Deus estava lá, sobretudo na terra de Gozan, e o relato de algumas pragas diz que a terra de Gozan não foi atingida. Ou seja, as pragas não atingiram o povo de Deus. Os egípcios foram atingidos, mas o povo de Deus não. Então, o que é que Deus faz? Antes da libertação, as pragas caem sobre, neste caso, os ímpios, os egípcios, mas não sobre o povo de Deus. Após as pragas terem todas terminado de cair, então o povo de Deus é liberto do Egito. E ao ser libertado, ele conduz-se para onde? Ou inicia a sua marcha para onde? O deserto. Para a Canaã, em direção a Canaã. Pelo deserto, pelo deserto. Tem que passar pelo deserto para chegar a Canaã, que era a terra prometida, ok? O que é que acontecerá no tempo do fim? Antes do povo de Deus ser libertado, cairão 7 pragas e só depois do derramamento das pragas estar concluído, é que Deus libertará o seu povo, digamos, deste Egito simbólico, que é este mundo. E os conduzirá para onde? Conduzi-los-á para a terra prometida, que é a Canaã celestial. Mas antes de chegar à Canaã celestial tem que passar pelo deserto, e esse deserto é representado pelo tempo de angústia. E ainda acrescento um outro detalhe. Aliás, durante o tempo de angústia já caem as pragas também. Claro. Aqui há digamos, uma consonância temporal. Uma sobreposição de acontecimentos. Mas o paralelismo é absolutamente perfeito. Nos tempos da Bíblia, de toda a história bíblica, o povo de Deus esteve cativeiro, prisioneiro, principalmente em 2 impérios, o Egito e a Babilónia. É verdade. O Egito, simbolicamente, representa a não religiosidade, o ateísmo e tudo mais. A Babilónia representa a confusão religiosa. É um sistema religioso, mas um sistema religioso falso. Mas apóstata. E aqui, no contexto do livro do Apocalipse, nós podemos pensar, o povo é libertado da Babilónia, mas no cântico, eles cantam que são libertados do Egito e da Babilónia. Exatamente. Ou seja, o povo de Deus liberta-se de todo o cativeiro que teve ao longo de todos os tempos, sendo que este grupo específico, que atravessa os últimos momentos da história, ele, como diz aqui o texto, ele saiu vitorioso da besta, que representa essencialmente a grande Babilónia, como é evidente. Certo. Mas, ao mesmo tempo, ele também é liberto de tudo aquilo que é antirreligioso. Mas repara uma coisa, Filipe, nós já vimos na semana anterior que a Babilónia é uma coligação. Ou seja, a Babilónia não é um poder que age unilateralmente. Ele está em aliança com outros poderes. E nós vimos que Babilónia representa uma coligação tripartida. Portanto, é a própria Babilónia em si, que vem descrita no capítulo 17, que se uniu, portanto, ao espiritismo, ao paganismo, e que se uniu também ao protestantismo apóstata. Mas nesse paganismo, espiritismo, está incluído também a mentalidade egípcia, ou seja, a mentalidade secular ateia. Ou seja, a Babilónia, no tempo do fim, consegue coligar tudo aquilo que se opõe a Deus. É por isso que diz que, diante da besta, toda a terra se maravilhou. Isso. Não diz apenas os cristãos, os religiosos, toda a terra se maravilhou. E a profecia de Daniel 11 lança-nos luz ao mostrar-nos que o rei do norte, que representa, portanto, Babilónia, absorverá no seu seio o rei do sul, que representa o Egito, o ateísmo,
Ou, por outras palavras, o Egito é que, ao ver-se derrotado, se alia com Babilónia. Ou seja, no tempo do fim, poderes que até lutaram um contra o outro, porque esta mentalidade ateia sempre lutou contra a mentalidade religiosa, mesmo a mentalidade religiosa falsa, no tempo do fim se unirá. O que é que Satanás vai fazer no tempo do fim? Vai unir todos os poderes que se opõem a Deus e ao seu povo. Ou seja, para criar uma frente comum contra o povo de Deus. Aliás, não aconteceu o mesmo com Jesus, quando Jesus estava a aproximar do tempo da sua morte. Do tempo da sua morte, Satanás coligou todas as forças que estavam contra Jesus, mesmo que estas forças eram opostas entre si. Por exemplo, os fariseus e os saduceus. Não se podiam uns com os outros, tinham lutas teológicas terríveis, no entanto, apareceram juntos diante de Jesus para intentar tentá-lo, como diz Mateus 16:1. É curioso, pastor, eu penso que eu já mencionei isto aqui numa lição anterior, não tenho bem a certeza se foi aqui ou noutro contexto. Há uma linha de interpretação de profecias no Islão que diz que num determinado momento no futuro, aliás, o Estado Islâmico defende esta profecia como estando à frente para se cumprir. O Estado Islâmico é um setor fundamentalista e extremista de um ramo do Islão, não é? Eu quase diria que falar em extremismo islâmico é um pleonasmo. Pois. Porque o islamismo em si é extremista. Pois. Porquê? Porque tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus cai num extremismo. Portanto, pode haver pessoas que vivam mais ou menos esse extremismo, mas o islamismo em si é um extremismo. E eles têm uma interpretação profética que diz que alguns no futuro, o objetivo do Islão é destruir, desse Islão radical, deixe-me usar a expressão agora para me explicar, desse Islão radical extremista, é destruir tudo o que se opõe ao Islão, nomeadamente cristianismo e judaísmo, não apenas judaísmo, como algumas pessoas pensam, cristianismo e judaísmo. Mas a profecia diz que num determinado momento os soldados do Islão vão se unir aos cristãos, e os cristãos para eles é a Igreja Católica, basicamente, vão se unir aos cristãos para lutarem juntos contra um inimigo comum. E eu quando li aquilo a primeira vez, aliás, até há uma revista do ano 2015, que é produzida pelo Estado Islâmico em inglês, e que estava lá, exatamente, a descrever isso mesmo. Podemos dizer que em parte essa profecia é verdadeira. Se calhar eles não sabem o quão verdadeira é, exatamente. Porque na verdade, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, a grande Babilónia vai confederar toda a gente com um único objetivo, destruir os que se lhe opõem. E eu tenho que recordar um texto de Ellen White que não sei onde está, mas mais ou menos de memória, diz que Satanás argumenta: ali estão os observadores do sábado. Se os conseguirmos destruir, a nossa vitória será completa. E ele tem razão nisso. Na verdade, ele tem razão nisso. Mas só que não vai conseguir. Só que não vai conseguir. Esse é que é o problema dele. Ellen White diz-nos no Grande Conflito que o povo de Deus no tempo do fim será conhecido pelo termo pejorativo a seita dos observadores do sábado. Ou seja, aqui se mostra como o sábado é realmente uma marca identificadora. A pedra de toque até. O sábado é a pedra de toque, é a marca identificadora do verdadeiro povo de Deus no tempo do fim. Quem tem a marca é de Deus, quem não tem essa marca não é de Deus. Mais uma vez, aproveitando o paralelo que o pastor fez com a saída do Egito, quem tinha o sinal do sangue nas ombreiras da porta tinha a marca. Exatamente. E o anjo passou e não foi destruído o primogénito. Pastor, depois deste cântico, que este grupo de 144.000, que não é, como estamos a ver aqui, como diz o autor, não é os salvos de todos os tempos, é este grupo específico que permanece vivo até à volta de Jesus. A partir do versículo 6, começa então a introduzir, mais em concreto, as 7 pragas que depois vão ser derramadas e que não atingem estes aqui. E mais uma vez, nós temos 7 anjos, ou seja, nós temos 7, que é um sinal de plenitude ou de máximo, e temos anjos que são mensageiros que são enviados por Deus. Mais uma vez, pastor, isto é um juízo da parte de Deus. É da parte de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Exatamente. O próprio Deus é que sai, não apenas para defender os seus, porque impede que as pragas os atinjam, mas para começar, digamos assim, a dar a justa retribuição àqueles que o rejeitaram e que não quiseram saber da sua salvação. Exatamente. Estas pragas, portanto, são, como disseste muito bem, juízos de Deus.
e são os juízos finais de Deus, ou seja, são os últimos. Aliás, a última frase do Cântico dos 144.000 diz: porque os teus juízos são manifestos. Exatamente. Ou seja, eles são praticados, podemos vê-los, não é? Eu gostaria de fazer aqui um esclarecimento, porque quando nós falámos na lição 7 das 7 trombetas, nós referimos, aliás, de acordo até com o que diz o trimensário, e quanto a mim, corretamente, que as trombetas referem-se a juízos de Deus, porque trombeta está sempre associado a juízos, como o pastor explicou a juízo. Na ocasião. Quer dizer, não sempre, eu talvez na altura não tenha enfatizado bem isso, mas em determinados contextos, em contextos de, portanto, de juízo, as trombetas são um indicador de que o juízo está iminente. As trombetas que precederam a queda de Jericó. O Yom Kippur, que era anunciado com trombetas. E no próprio dia em que o dia das expiações era anunciado com trombetas, havia a festa das trombetas nos 10 dias precedentes que anunciavam o juízo. Portanto, as trombetas estão ligadas, portanto, ao juízo. As trombetas, as 7 trombetas de que fala o livro do Apocalipse, nós entendemos, muitos eruditos entendem, como sendo juízos de Deus também, mas são juízos parciais de Deus que foram acontecendo ao longo da história. Pois bem, existem algumas pessoas que contestam esta interpretação e que dizem que as trombetas são precisamente as 7 últimas pragas. Ora, nós estamos a falar no contexto desta lição das 7 últimas pragas. E eu gostaria, mais uma vez, de deixar aqui bem claro que, embora as trombetas tenham um conteúdo que é muito semelhante, isso é factual, e, portanto, e contra factos não há argumentos, o teor das trombetas, ou seja, o conteúdo, a linguagem associada às trombetas, é muito semelhante à linguagem das pragas, razão pela qual alguns são levados a crer que as trombetas e as pragas são a mesma coisa. Pois bem, eu defendo, e o autor da lição também defende, que não são a mesma coisa. Tem um ponto comum, são juízos de Deus. As trombetas são juízos de Deus, as pragas são juízos de Deus. Mas enquanto que as pragas são os últimos juízos de Deus, as trombetas foram juízos de Deus parciais ao longo dos séculos. Agora, há quem se sirva de uma citação de Ellen White, que vem neste livro, Eventos Finais. Eu gostaria de comentar esta citação, que vem, portanto, em Eventos Finais, na página 205, e que diz o seguinte: Eventos Finais, no início do capítulo 17, cujo título é As 7 Últimas Pragas e os Ímpios, e diz assim... portanto, página 205, diz assim: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Portanto, isto foi extraído de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Ora bem, aqui, quando nós lemos isto, claramente diz que soará uma trombeta após a outra, ou seja, há uma sequência. Depois diz, uma taça após a outra será derramada também sucessivamente. Ora bem, taça, imediatamente nós associamos taça com pragas. Ou seja, aqui este texto de Ellen White dá claramente a entender que as trombetas e as taças estão associadas. Até porque no capítulo 16, versículo 1, diz: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Exatamente. Isto é o âmbito das pragas que estão derramadas. Isto é o âmbito das pragas. Agora, se nós entendermos o que é que trombetas significam, nós entenderemos que quando ela diz aqui soará uma trombeta após a outra, esta trombeta é usada no sentido simbólico para anunciar que vêm aí juízos de Deus. E que juízos são esses? São os juízos manifestados pelas taças. Seria o mesmo de dizer praga após praga, taça após taça. Ou seja, a trombeta após trombeta vem anunciar, portanto, vem em juízo. E olhem que o juízo não é fraco. Exatamente. Portanto, e depois é feito o anúncio, trombeta após trombeta, seguindo-se ao anúncio o derramamento da taça após taça. Exatamente. Agora, esta trombeta aqui mencionada, uma trombeta após a outra, estas trombetas não são as mesmas trombetas mencionadas no livro do Apocalipse. No capítulo 8, 9 e depois no 11. Aí estamos a falar de trombetas específicas que anunciam juízos de Deus também, num tema específico. Aqui estas trombetas anunciam apenas juízo. Não são, estas trombetas aqui referidas na página 205 de Eventos Finais não são as pragas finais. E reparem, e porquê é que eu digo isto? Alguém dirá, então mas Ellen White associa as trombetas aos juízos. É verdade, mas não é menos verdade que a mesma Ellen White subscreve, como nós já deixámos isso bem claro, a interpretação de Josias Litch, que coloca, por exemplo, a sexta trombeta a terminar em 1840. Então tínhamos Ellen White, que é uma
uma profecia inspirada como nós acreditamos a contradizer-se. Ora, os profetas não se contradizem porque Deus não se contradiz, e se é Deus que revela a verdade aos seus profetas, os profetas não se podem contradizer. Então punhamos Ellen White a contradizer-se consigo própria. Claro. Não pode ser. Então, se não pode ser, estas trombetas, a conclusão lógica é, estas trombetas estão aqui indicadas e corretamente porque são anunciadoras dos juízos, das taças que aí vêm, que são as pragas. Mas estas trombetas aqui referidas não são, sublinho, não são as trombetas referidas no livro do Apocalipse. Por exemplo, acerca da segunda vinda de Jesus, também diz que soará uma trombeta, não é? Exatamente. E porquê? E agora, qual que trombeta é que é? São outras que não têm a ver com estas que estão aqui. Exatamente, exatamente. Bom, aí até podia-se dizer que era a sétima trombeta, porque a sétima trombeta mas leva não até... estas das 7 pragas, não por exemplo. Estas, já são outras. Exatamente. Há um outro argumento, pastor, que é usado. Isto é como... Deixem-me até... Reparem, nós temos de ser muito cuidadosos na interpretação, porque, reparem, por exemplo, se eu falar, por exemplo, de Enoque, quem foi Enoque? Bom, uns dirão que foi um descendente de Sete. O sétimo depois de Adão. O sétimo depois de Adão. Mas também se pode dizer que Enoque foi um descendente de Caim. Porquê? Porque tinha o mesmo nome. Ou seja, o facto de se usar o mesmo termo não quer dizer que esse termo signifique só uma coisa. Quer dizer, pode ter vários significados. Portanto, nós encontramos o nome de Enoque, aliás, até foi o nome da primeira cidade, portanto, da história humana, Gênesis capítulo 4 e versículo 17, e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho, e alguns poderão pensar, então, mas este Enoque era filho de Caim? Não, este Enoque era um filho de Caim, sim, mas havia outro Enoque que é mencionado, portanto, no capítulo 5, ou seja, no capítulo a seguir, onde diz, portanto, no versículo 18, Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. Então, 2 homens diferentes. 2 homens diferentes. Têm o mesmo nome, mas são 2 pessoas diferentes. Ou seja, o facto de se usar o termo trombeta aqui não quer dizer que se esteja a referir aos mesmos acontecimentos descritos pelas trombetas. É o mesmo termo, mas para descrever acontecimentos diferentes, mas que têm uma coisa em comum. Ambos são juízos de Deus. Claro. Okay? Há um argumento que me foi apresentado algumas semanas atrás que é o seguinte, pastor, e eu creio que também é facilmente explicável. O capítulo 8 de Apocalipse começa com a abertura do 7º selo. E o versículo 2 começa a introduzir as 7 trombetas. E alguém me diz, está a ver, irmão? As 7 trombetas aparecem depois da abertura do 7º selo. O pastor explicou aqui no início que o Apocalipse não está necessariamente escrito em ordem cronológica. Há bocadinho dizemos isso mesmo. Exatamente. Mas ainda tem outro detalhe aqui. É que João, quando redigiu o Apocalipse, não foi ele que dividiu em capítulos e em versículos. Ele escreveu de uma ponta à outra. Exato. A divisão foi posterior. E, na grande maioria dos casos, a divisão ajuda a dividir histórias, assuntos e tudo mais. Agora, se porventura vamos entender que no versículo 2 as 7 trombetas tocam após o versículo 1, em que é aberto o 7º selo, cronologicamente falando, então estamos com um problema. Isso quer dizer que todos os selos têm que ser abertos depois das 7 igrejas também. Exatamente. E a 7ª igreja que estamos hoje é a de Laodiceia. Então nem sequer abriu o primeiro selo. Exatamente. Se está tudo em ordem cronológica. Exatamente. O que é que acontece? Nós temos a história das 7 igrejas ao longo do tempo, que é a história espiritual da igreja. Exato. E depois João volta lá atrás Isso. para explicar os 7 selos. Que é a história, mas sob uma outra perspectiva. Da igreja. Exato. E depois, quando termina em 8.1 o 7º selo, que descreve a volta de Jesus, volta lá atrás no tempo para explicar, desde o tempo da igreja primitiva até ao fim, o juízo de Deus na figura das 7 trombetas. E esses juízos são sobre os inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus. E que às vezes também atinge o próprio povo de Deus para o despertar, mas isso é mais a linguagem dos selos. Ou seja, a história das 7 igrejas, a história dos 7 selos e a história das 7 trombetas são diferentes perspectivas de ver o mesmo período da história. Porque, reparem, nós podemos falar da história sob diferentes perspectivas. Claro. E, portanto, quer as igrejas, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, são diferentes perspectivas sobre o mesmo período histórico. Isto para mim é absolutamente claro. E, portanto, este soará trombeta após trombeta que Ellen White fala, e bem, refere-se ao anúncio do derramamento das 7 pragas, que é a lição desta semana. São os juízos finais. Que são
simbolicamente e literalmente, eventos diferentes das 7 trombetas dos capítulos 8, 9 e 11 que nós vimos algumas semanas atrás. Volto a enfatizar, tem algo em comum? Tem. Ambas, portanto, quer as 7 trombetas do Apocalipse, quer as pragas, são juízos de Deus, mas são juízos semelhantes. Qual é a diferença? É que enquanto uns são juízos ao longo da história, os outros são juízos finais, mas estes são juízos parciais, estes são juízos, digamos, que afetam quase toda, portanto, a humanidade. Embora, aqui na lição de segunda, e muito bem, o autor refere aqui, portanto, que as primeiras 4 pragas não são universais, caso contrário, os habitantes da Terra seriam totalmente exterminados. Ou seja, portanto, há aqui também um certo paralelismo com as trombetas, porque as trombetas também eram, digamos, parciais. Por exemplo, quando fala da primeira trombeta, em Apocalipse 8:7, diz assim: foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores e também toda a erva verde. Não foi tudo, foi só a terça parte. Portanto, são juízos parciais. Também os juízos finais não são universais, conforme diz aqui, portanto, Ellen White no Grande Conflito. Então, se calhar, podemos falar um pouco acerca destas pragas, pastor. Podemos falar, exatamente. Para percebermos. Já agora apenas quero destacar que nos versículos 7 e 8 deixa perfeitamente claro porque é que surgem estas taças. Ou seja, esgotando-se o tempo da graça, terminou a paciência de Deus para com pecado e pecadores. Exato. E os seus últimos juízos começam a abater sobre a terra. É verdade que alguém dirá: mas então Deus não fará o último juízo depois do milénio, quando destruir pecado e pecadores? Esse será definitivamente o último juízo sobre a terra, em que pecado e pecadores são destruídos para todo o sempre. Agora, logo após o final do tempo da graça, esta ira de Deus, a ira de Deus é essencialmente contra o pecado, não é contra o pecador. Agora, quando o pecador insiste em permanecer no pecado, então aí Deus não tem alternativa. Eu uso uma expressão para dizer o juízo de Deus é contra o pecado, exatamente. Mas como o pecador está tão associado ao pecado, ao ser destruído o pecado, ele apanha por tabela. Que não era essa a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus. Agora, esgotando-se as possibilidades porque todas... Jesus até disse que o fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, originalmente o fogo do inferno só foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não era da vontade de Deus que seres humanos fossem destruídos nesse fogo que destruiria os rebeldes que criaram a rebelião no céu. Agora, o que é que acontece? Muitos seres humanos vão ser realmente destruídos nesse fogo eterno. Fogo eterno nas suas consequências, não na sua duração. Como já vimos. Já vimos isso também. Mas isso, no fundo, é porque escolheram aquele lado, pastor. Escolheram aquele lado. Portanto, identificaram-se de tal modo com o diabo e os seus anjos que sofrem o mesmo destino que eles. Isso, de uma forma muito simplista, podemos dizer assim: uma pessoa que chega aos seus 70, 80 anos, depois de ter passado uma vida inteira a fumar e a fumar muito, não vai ter muita razão de queixa se lhe aparecer um cancro num pulmão, por exemplo. Está a colher a justa, entre aspas, consequência, ou a normal consequência dos seus atos anteriores. Exatamente. Repara, uma outra imagem. Se eu, por exemplo, na minha vida tiver o pecado, mas pela graça de Deus eu tirar esse pecado de mim, isto pode ser comparado, por exemplo, a umas vestes, as vestes pecaminosas. Eu, pela graça de Deus, eu retiro essas vestes e as ponho de parte. Quando o Senhor manifestar a sua ira sobre o pecado, essas vestes pegam fogo. Mas como essas vestes estão fora de mim, eu não pego fogo porque estou separado das vestes. As vestes estão a arder, o pecado está a arder. Mas como eu estou longe dessas vestes, eu não ardo. Agora, aqueles que não quiseram tirar essas... Isto é uma imagem, atenção. Claro. Aqueles que não quiseram tirar essas vestes, quando as vestes pegam fogo, obviamente que eles também queimam, apanham por tabela. Nós vemos isso. Portanto, é esta a imagem. Portanto, Deus não quer o mal das pessoas, mas as pessoas acabam por receber sobre as suas cabeças o próprio mal que elas engendraram e que viveram. Eu acho que podemos perceber isso logo no versículo 2 do capítulo 16. Já agora, o versículo 1 diz que há uma voz que sai do templo, uma grande voz, que dá uma ordem aos 7 anjos para derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o versículo 2 diz: e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens. Mas que homens? Os que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isto para confirmar aquilo que nós já dissemos anteriormente, sobre quem é que caem estas pragas. Eu gosto muito de um texto, já o li aqui, mas volto a ler. O Salmo 94 e o versículo 23 diz assim: sobre eles faz recair a sua iniquidade,
e pela malícia deles próprios os destruirá. Ou seja, Deus apenas é justo no sentido de dar, fazer cair sobre eles aquilo que eles próprios fabricaram, ou seja, o mal que alimentaram. Há um ditado em Portugal que diz que cada um deita-se na cama que faz, não é? Exatamente, é isso mesmo. E depois diz, o Senhor nosso Deus os exterminará. No capítulo 9 de Salmos e nos versículos 15 e 16 diz assim: afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé. Fez-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras das suas próprias mãos. Exatamente. É uma boa descrição com muita antecedência disto que vai acontecer claramente. Mais à frente. E, por exemplo, quando nós vemos, por exemplo, que as pragas, por exemplo, a segunda e a terceira pragas, podemos ler, versículo 3, derramou o segundo a sua taça no mar e se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Versículo 4, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E depois ouve-se uma voz do anjo, no versículo 5, então ouviu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. E porquê é que o anjo clama ao ver essa desgraça das pragas a baterem sobre os ímpios? Porquê é que ele clama a dar louvor a Deus por ele ser justo? E ele agora dá a explicação, versículo 6. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ou seja, porquê é que o anjo clama que Deus é justo? Estas pessoas gostavam tanto de sangue, que matavam as pessoas. Agora o Senhor é como diz: tu gostas tanto de sangue, então toma lá sangue com fartura para te fartares à vontade. Pastor, isto é a justiça de Deus, é uma justiça retributiva. Ou seja, estas pessoas gostavam de sangue, pois bem, aí tem sangue agora para se consolarem à vontade. Então vamos lá ver. Mardoqueu preparou Amá preparou uma forca para Mardoqueu, Amá é que morreu lá. Exato. No capítulo 6 de Daniel, os ministros do rei prepararam uma cova dos leões para Daniel, eles é que foram para lá. Exatamente. E aqui temos o mesmo princípio. É o mesmo. Gostavam de derramar o sangue dos santos e quem defende os santos vem e obriga-os eles a derramar o sangue. E obriga-os a tomar sangue. Ou seja, para onde quer que eles se virem, não encontram água potável, encontram sangue por todo o lado. Ou seja, Deus castiga na mesma medida da culpa. É, exatamente. É o princípio anunciado por Paulo. Deus justifica a pessoa na mesma medida da justiça de Cristo. Isso. E culpa os ímpios na mesma medida da culpa deles. É, exatamente. Então Deus é justo. E por isso, por isso é que o anjo canta isto. Perfeitamente justo. Aliás, uma das coisas que me atrai imenso no caráter de Deus é a sua justiça. Eu não conseguiria ter amor por Deus se Deus não fosse justo. Mas isto eu falo de coração mesmo. Portanto, uma das coisas que me fascina mesmo no caráter de Deus é a sua justiça. Portanto, ele é justo. Porque a justiça é algo que nós todos sentimos que merece ser feita quando o mal está a espalhar-se. Quem é que não sente, quando vê um indivíduo cometer um crime terrível, quem é que não sente que esse indivíduo precisa de pagar pelo mal que fez? Isto está cá no nosso ADN e, portanto, nós sentimos que a justiça deve ser feita. E Deus, felizmente, é esse juiz que vai, portanto, fazer justiça e justiça pura e perfeita e íntegra. O pastor leu que no versículo 5 e 6 há este anjo que dizia que o Senhor é justo e, para não deixar dúvidas, no versículo 7 diz: e ouvi outro, portanto não era o mesmo, outro, do altar, que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, o outro reforça o que ele disse, ou seja, é para não deixar dúvida nenhuma, não é? Exatamente. Agora, eu quero fazer uma pergunta que alguém deve estar a perguntar, pastor. Nos versículos 8 e 9, portanto o pastor já lemos a primeira, a segunda e a terceira praga. Sim. Nos versículos 8 e 9 aparece a quarta, em que o sol foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Certo. E a pergunta é esta, pastor: o mar vai literalmente transformar-se em sangue? Os homens vão morrer literalmente queimados pelo sol? Ou isto é tudo figurativo que está aqui? Não, eu creio que há aqui muita literalidade nestes relatos. E como é que nós podemos afirmar que há aqui literalidade? Não fossem as pragas que caíram no Egito, e que nós sabemos, porque são factos históricos, que foram literais, e nós talvez tivéssemos dificuldade em concluir que estas pragas são literais. Mas estas pragas, digamos, têm como que um pano de fundo, e esse pano de fundo são as 10 pragas que caíram no Egito, que foram todas elas literais, não foram simbólicas, mas foram literais. Eu agora fiz de propósito para passar uma rasteira ao pastor, pois, já sabe porquê. Porque a seguir... Mas espera aí, eu ainda não respondi completamente. Okay. Repara,
assim como nós já vimos, já agora, eu não referi, mas também há aqui justiça na primeira praga. Porque o que é que será a primeira praga? São, diz aqui na minha versão, úlceras malignas e perniciosas. Eles identificaram-se tanto com uma marca, que foi a marca da besta, que agora, olha, essa marca os marcou. E os marcou com úlceras. E ridicularizavam a marca dos santos, que era o sábado. Exatamente. E, portanto, agora toma lá que agora vem o que é que a marca lhes está a fazer neles próprios. E depois, eles já andam cheios de comichões e inquietos com essas úlceras malignas e perniciosas, etc. Aqui outra versão fala, portanto, em outra expressão, que agora não encontro aqui, não importa. E, portanto, eles já estão a sofrer o efeito dessa primeira praga. Depois aparece a segunda praga, portanto, o mar transformar-se em sangue. Depois, a terceira praga, os rios e as fontes das águas transformam-se em sangue. Repara, aqui eles não podem beber água, eles ficam cheios de sede. E agora, para piorar as coisas ainda, o sol começa a abrasar. Então, quer dizer, começa a abrasar pessoas que estão cheias de sede. Estás a ver isto a piorar. E, portanto, eles aqui ficam loucos, não é? Agora, há aqui algo muito interessante que é retributivo também. Todos aqueles que receberam a marca da besta, de certo modo, eram adoradores do sol. Porque a marca da besta baseia-se no culto ao Deus Sol. Já desde lá atrás até agora, nada de novo. Nada de novo. Mas só que é intensificado no tempo do fim, porque quando se diz que se deve adorar o domingo, que é conhecido até na língua inglesa e na língua alemã como sendo o dia do sol, portanto, estes adoradores da besta eram adoradores do sol. Então agora aí tem o sol que eles... Agora, o vosso Deus que tome conta de vós, então o vosso Deus era tão bom, vocês gostavam tanto do vosso Deus. Olha como o vosso Deus agora vos está a queimar. Então o vosso Deus afinal não é a vossa... Ou seja... Já faz lembrar Elias. Pode ser que Baal esteja cansado, a dormir. Exatamente. Então, onde é que está o vosso Deus? Deus está aqui a mostrar a estas pessoas que, afinal, mostrar que o que eles tinham como sendo um Deus, afinal, esse Deus está-lhes a fazer mal. Então, em vez de lhes fazer bem, está a fazer mal. Mas é que essas pessoas, diz aqui, no versículo 9, com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, nem a sentirem que aquele Deus que adoraram, portanto, não os protege, mas antes os maltrata, nem assim eles se arrependem. Bom, também faço aqui um parênteses. Pois, eu ia dizer isso, pastor. Eles também não se podem arrepender porque o Espírito Santo já se retirou Porque diz aqui no capítulo 15:8, diz que ninguém podia entrar no templo. Isso. Portanto, já acabou o tempo da graça, já ninguém tem acesso à mediação. O Espírito Santo foi retirado dos ímpios e só o Espírito Santo é que pode produzir o arrependimento. Com certeza. Com certeza. Romanos 2:4, Paulo diz, ou ignoras que a bondade de Deus ou a benignidade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Portanto, a não ser que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós não conseguimos produzir arrependimento por nós mesmos. O arrependimento é um fruto do Espírito, é um trabalho do Espírito Santo. Ora, como o Espírito Santo já foi retirado, não há arrependimento. Não há, simplesmente. Não se podem arrepender. Não há. Okay. Mas a minha pergunta, que eu estava-lhe a passar a rasteira propositadamente, pastor, é que depois no âmbito da quinta e da sexta praga, nomeadamente na sexta, que eu quero enfatizar um pouco, que fala da seca do rio Eufrates. Mas deixa-me ainda falar da quinta. Ainda vai falar da quinta, Vou falar da quinta. Quando diz aqui, portanto, derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Bom, sejamos claros, que trono da besta é este? Portanto, é o sítio a partir do qual a besta exerce todo o seu poder e autoridade. Pois bem, já vimos que a Babilónia, do tempo do fim, é uma coligação, sendo que essa coligação é dominada pela besta. Esta besta é Roma. Portanto, eu imagino, não consigo ver de outra maneira, que esta quinta praga, aliás, cai sobre o próprio Vaticano. Ok? E agora reparem, sendo que o Vaticano foi a sede a partir da qual saiu, digamos, as trevas do erro, pois bem, são agora trevas que vão cair sobre o trono da besta. Ou seja, eles gostaram tanto das trevas que agora o Senhor dá-lhes trevas para eles se alimentarem das trevas. E eu vou tentar mais um juízo retributivo. Vou tentar ajudar para fortalecer um pouco o que o pastor está a dizer. No versículo 11, diz que por causa dessa praga sobre a Igreja Romana, ou a sede da Igreja Romana, certo. Versículo 11 diz, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. Ora, isto faz-me lembrar o quê? Apocalipse, capítulo 13 e versículo 1, fala em nome de blasfémia. Isso. Quando nós falamos acerca da besta que sobe do mar e a descrevemos,
nós percebemos que há uma característica especial desta besta, que é blasfemar contra o nome de Deus. E aqui está mais uma vez uma referência a esse tipo de comportamento, apontando para quê? Para a Igreja Romana, justamente, exatamente, como o pastor disse. Agora, esta quinta praga vai inverter a situação, ou seja, quando aqueles que apoiavam Babilónia vão ver que a própria Babilónia está atingida no próprio coração... Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Os nossos planos não estão exatamente conforme o previsto. Não. E, portanto, aqui os ímpios vão... abrir os olhos. Digamos assim, vão perceber, mas perceber de forma racional, clara, vão perceber que afinal eles estão totalmente enganados, porque o sistema que eles supunham que os poderia proteger, afinal, esse sistema não só não os protege, como apanha em cheio, digamos aqui, um juízo. Então eles aqui acordam e dizem, não, fomos enganados. Já agora, pastor, apenas para tentar contextualizar um bocadinho melhor, nós temos a grande Babilónia liderada pela Igreja Romana, que congrega quase todo o mundo à sua volta. O único grupo que não consegue congregar é a seita dos observadores do sábado. Exatamente. E o raciocínio é lógico. Então, estão aqui os grandes líderes espirituais do mundo inteiro. Não me digam que estamos todos enganados e aquele grupinho é que tem razão. Exatamente. E agora aqui com esta cena, então, mas quer dizer, nós já estamos a ver desgraças a abaterem-se. E agora abatem-se sobre os grandes líderes espirituais que nós temos e aquele grupo dos observadores do sábado ninguém pode tocar neles. Então, isto está tudo ao contrário do que aquilo que nós esperávamos. Exatamente. E vai ser isso que vai induzir aqueles que até aqui apoiaram Babilónia a retirar-lhes o apoio. E isso é o âmbito da sexta praga, e então já entramos no âmbito da sexta praga, porque o secamento simbólico do Eufrates... Espera, vamos explicar isto em detalhe. Porque a imagem do Eufrates, do rio Eufrates, ela não está aqui por acaso. Ela faz-nos recordar a Babilónia histórica, do tempo de Daniel, em que um reino literal tinha uma capital literal, também chamada Babilónia, e por essa capital literal passava um rio literal, que era o rio Eufrates. Tudo ali era literal. Mas tudo agora aqui no livro do Apocalipse e no tempo do fim é simbólico. Ok. Mas, assim como... Repare agora no paralelismo, Filipe, repara bem. O que é que permitiu a queda de Babilónia? O que permitiu a queda de Babilónia foi o secamento do rio Eufrates. Ou seja, e como é que isso aconteceu? Já agora, isso tinha sido profetizado. E nós encontramos isso, por exemplo, em Isaías... exatamente, Isaías capítulo 44 e versículo 27, e eu quero mostrar estes textos, Isaías capítulo 44 e versículo 27, porque é assim, o autor faz aqui referência muito bem a um antigo historiador chamado Heródoto. Eu vou ler aqui na lição de terça, 12 de março, diz assim: segundo o antigo historiador Heródoto, na noite em que o rei Belshazzar e os seus oficiais faziam uma festa, os persas desviaram o Eufrates e entraram em Babilónia pelo leito do rio, tomando a cidade de surpresa. Isto é histórico, isto é factual. Um historiador, portanto, Heródoto creio que era grego, portanto, referiu isto, ok? Portanto, mas, no entanto, há indicações na Bíblia que apontam nessa direção. Portanto, Isaías 44, 27... diz assim, que digo, é Deus a falar, que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém será edificada e do templo será fundado. Então, é o próprio Deus, ou seja, Ciro teve esta ideia de desviar o curso do rio Eufrates para secar o leito e as tropas entrarem por baixo das muralhas, porque por cima era impossível. Não é? Exatamente. É assim, não havia muralhas, porque o rio se calhar não podia, o rio aí não podia passar. O que é que os babilónios tinham construído? Bom, não vem aqui, mas o mesmo historiador diz que à entrada, quando o rio entrava na cidade, portanto havia muralha até uma margem. Depois a muralha seguia na outra margem. No rio, o que é que havia? Havia uma ponte, um tipo de ponte, e da ponte saíam umas grades de ferro que eles punham até ao leito do rio. De modo que quem quisesse entrar a nadar não podia. E a água passava pelo meio das grades, naturalmente. Pelo meio das grades sem problema nenhum, não é? E as grades estavam lá para defender quem quisesse mergulhar e entrar. Só que, segundo Daniel 5, na noite em que os Medo-Persas tomaram de assalto Babilónia, eles estavam em grande festa.
E a festa era tão grande, o banquete era tão grande que eles estavam todos bêbados e os guardas tinham levantado aquelas grades e não as baixaram. Ora, quando o rio baixou, o leito do rio baixou... Ficou o caminho aberto. Estava o caminho aberto. Repara, isto é o que é descrito, mas mesmo que eles não tivessem, mesmo que as grades estivessem lá, era fácil chegarem lá e com serras cortarem as grades e arrombavam bom, seja como for, eles entraram porque o leito do rio desceu. Ou seja, o secamento do rio literal conduziu à queda de Babilónia. Pois bem, figurativamente falando, ou simbolicamente falando, o secamento do rio Eufrates, agora tudo linguagem simbólica, vai preceder o quê? A queda de Babilónia. E já agora, pastor, o Império Medo-Pérsia estava ao oriente da Babilónia. Exato. E diz aqui no versículo 12... o tal simbolismo que o pastor está a dizer, Isso. que o rio secou-se para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Mais uma vez, o mesmo paralelo entre uma história e outra. E mais, foi o secamento do rio Eufrates que permitiu a queda de Babilónia e foi a queda de Babilónia que permitiu a libertação do povo de Deus para o povo de Deus retornar à sua terra. Certo. No tempo do fim, será o secamento do rio Eufrates que permitirá que Babilónia caia, e quando Babilónia cai, isso permite o livramento do povo de Deus para ir para a sua terra, para a Canaã celestial. Porque é que eu quis enfatizar isso? Eu disse que estava a pregar aqui uma rasteira ao pastor. Porque este secamento do rio Eufrates, ele é entendido literalmente pelos dispensacionalistas. Ou seja, vamos resumir aqui rapidamente. O que é que o dispensacionalismo entende neste contexto aqui? O verdadeiro rio Eufrates que existe lá, no Oriente Médio, no Médio Oriente, Sim. ele vai secar, e depois de secar, há uma série de potências mundiais que se vão reunir ali à volta. E eles mencionam especificamente os chineses, os japoneses e os russos. E vão travar contra os judeus e os americanos a última grande batalha do Armagedão, que é descrita depois a seguir. E que será literalmente no Vale de Jezreel. Exatamente. E é, portanto, o Vale de Megiddo. E, portanto, eu até já vi um vídeo de um pastor americano que está lá, literalmente, na zona, a ver quando é que o leito começa a baixar. Quando o leito começar a baixar, ele sabe que vai acontecer aquilo. Ou seja, pastor, o que me está a dizer é que as primeiras pragas, a descrição que está aqui, são literais. Mas depois, esta aqui em particular do Eufrates, ela tem que ser simbólica, forçosamente. É exato, lá está. Nós temos que perceber pelo contexto. Olha, eu nunca mais me esqueço, quando eu era aluno de teologia, eu tive um professor de língua hebraica, que ele era mesmo judeu, e ele dizia, uma regra fundamental para nós interpretarmos uma palavra é olhar para o seu contexto. Ou seja, uma palavra pode ter um significado num contexto e ter outro significado noutro contexto. Ou seja, não se pode pegar numa palavra e dizer que aquela palavra tem o mesmo sentido para todos os contextos. Claro. Não, o contexto é que dá o significado à palavra. Por exemplo, na língua portuguesa, e qualquer língua é assim. Repara, se eu disser, por exemplo, olha, eu ouvi uma piada, olha, foi tão grande, e eu ia morrendo a rir. É evidente, quando eu digo aqui ia morrendo a rir, ninguém vai interpretar esteve em perigo de vida. Que eu tive em perigo de vida. Claro. Quer dizer, que eu estava a rir tanto estava em perigo de vida. Portanto, isto é uma expressão, ou seja, o contexto ajuda-me a compreender que aí o verbo morrer está emprego no sentido figurativo. É um exagero para descrever que riu muito. Riu muito, exatamente. E podia multiplicar os exemplos. Claro. Pois bem, o contexto mostra o que significado é que devemos dar. E aqui, quando nós chegamos à sexta praga e vemos aqui Babilónia referida, Eufrates, secamento, quer dizer, isto é muita... Os reis que vêm do Oriente, como veio ao Medo-Pérsia. Quer dizer, isto é muita coincidência. É demasiada coincidência. O que é que isto nos faz imediatamente apelar? Para a Babilónia histórica e, através do que aconteceu na Babilónia histórica, tirarmos lições para o tempo do fim. Até porque, no versículo 13, nós temos novamente simbolismo. E da boca do dragão, vai aparecer um dragão real mesmo lá naquele lugar? Não. Isto é um simbolismo que nos ajuda a explicar algo. O que me faço aqui uma pergunta, pastor. Apesar de tudo isto, no versículo 13 nós vemos que Satanás não desiste, ainda assim. Exato. Porque ele ainda continua com as suas estratégias. Apesar de tudo aquilo, e até das próprias pessoas do mundo já começarem a perceber que há ali um engano gigantesco e monumental, ele não desiste, ainda assim, ainda continua na sua luta. Mas deixa-me ainda mencionar dois textos mais. Em Jeremias, no capítulo 51, no versículo 13, diz assim, ó tu
que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros. Chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Aqui era uma profecia contra a Babilónia histórica, literal, e portanto diz, ó tu que habitas sobre muitas águas. Sabem que esta descrição de Babilónia está assentada sobre muitas águas, mostra que ela estava toda arrogante, toda satisfeita, e por uma razão muito simples. Reparem, antigamente, uma das coisas que as pessoas mais temiam é que as muralhas que envolviam as cidades e que eram supostamente realmente feitas para a segurança, pois bem, essa segurança podia voltar-se contra elas. É que quando havia um cerco, as muralhas eram um problema. Porquê? Porque as pessoas ficavam lá presas, enclausuradas dentro da cidade, e a cidade depois ia diminuindo os seus recursos alimentares, e quando estivessem a zero, duas uma, ou morriam à fome, ou então se rendiam às forças inimigas. É isso que aconteceu em Jerusalém no ano 70, por exemplo. E no ano 586 também, antes de Cristo. Ora bem, Babilónia, ela como que ria-se dos seus inimigos, porque dizia assim, quem é que pode agora vir conquistar-nos? Vão querer privar-nos de alimentos. Nós temos aqui um rio que passa aqui por dentro. Água não nos falta. Cultivámos a nossa terra. Com esse rio cultivavam terrenos que havia dentro da cidade, portanto tinham alimento sempre. Ou seja, estavam garantidos contra a queda. Nunca imaginaram é que o rio pudesse ser desviado. Ou seja, o secamento do rio Eufrates tem aqui um valor importantíssimo. E então, por isso é que, também no capítulo 50 de Jeremias, e nos versículos 38... No versículo 38 diz assim, a espada virá sobre as suas águas e estas secarão. Estão a ver? Ou seja, a ideia que passou pelo general Ciro não veio da cabeça dele, foi Deus que lhe incutiu essa ideia. Aliás, uma vez eu li num texto de Ellen White que mais tarde Daniel, quando ele teve contacto com Ciro, ele foi-lhe mostrar as profecias de Isaías. Sim. E quando Ciro viu que aquilo que ele tinha imaginado, afinal, já tinha sido profetizado 150 anos antes dele nascer... E Deus tinha-lhe dado o nome antes dele nascer, até. Ciro ficou boquiaberto. Não pode ser coincidência. Não pode ser. E aí ele temeu ao Senhor. E por isso é que Deus vai poder usar Ciro, e Ciro vai ter um papel muito importante na libertação do povo de Deus da Babilónia. Isto realmente... O pastor, se vê como Deus trabalha na história... O pastor disse há pouco que a Babilónia, lá no tempo de Daniel, no tempo de Nabucodonosor e os outros... jactava-se e sentava-se, sou rica, não tenho falta nenhuma, ninguém nos poderá destruir. E depois foi só desviar o curso do rio, ela foi destruída. Exatamente. No capítulo 13, sobre a besta que sobe do mar, e no versículo 4 diz, quem é semelhante à besta? Isso. Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, o mundo inteiro olha, isto é indestrutível, este poder. E afinal de contas... E a Babilónia mística do tempo do fim, ou espiritual, ela alardeia, digamos, mas quem é que não nos apoia? Claro. Repara, Babilónia recebe o apoio de poderes políticos, de poderes económicos... Da maior potência política do mundo e militar também. Exatamente. Recebe... Não, toda a terra se maravilha diante da terra. Todos os poderes, sejam políticos, económicos, financeiros, culturais, tudo apoia. E Roma pensa assim, uau, quem é que me poderá destruir? Claro, quem poderá batalhar contra ela, mas só afinal... que vai haver o secamento. Pois é. E porquê que vai haver o secamento? Porque aqueles que apoiam Babilónia vão retirar o apoio. E vão retirar o apoio porquê? Porque eles, entretanto, eles veem que a praga caiu lá sobre o próprio trono da besta e eles dizem, não, há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem. E então eles retiram o seu apoio. Ao retirar o apoio, Babilónia cai. Já agora, isto é depois de Miguel se levantar para defender os seus, pastor. Sim. Ou seja, quando Miguel se levanta para defender os seus, a Babilónia não tem que se haver com os observadores do sábado, tem que se haver com o próprio Deus. Exatamente. Embora essa expressão de Daniel 12:1 se refira ao tempo em que Daniel se levanta, que é logo no início do tempo da angústia, ou seja, no final do tempo da graça. Que é quando começam depois a cair as 7 pragas. Agora, há aqui um pormenor muito interessante. O decreto de morte que vem referido em Apocalipse 13, porquê que ele surge? Porque os ímpios ficam furiosos quando a primeira praga lhes cai. E qual é o raciocínio que eles fazem? O mesmo que o rei Acabe fez no seu tempo. Quando ele pensou que a seca que durou 3 anos e meio caiu sobre o reino de Israel, era devido a quem? Quem é aquele? Elias. Elias. Elias é que era o perturbador de Israel, supostamente. O perturbador de Israel. Mas quando Elias apareceu a segunda vez na presença de Acabe, ele disse, és tu o perturbador de Israel? Ele respondeu também logo no mesmo tom. Mas Acabe, o que o pastor está a dizer é que o raciocínio de Acabe é, se eu conseguir eliminar o perturbador
perturbador de Israel, a seca acaba. A seca acaba. E no fim dos tempos, se conseguirem eliminar a odiada seita dos observadores do sábado, a ira de Deus desaparece e conseguimos acabar com estas pragas. É exatamente isso. É esse raciocínio. Só que as pragas, para já, não conseguem destruir os observadores do sábado. E atenção, porquê é que eles fazem esse raciocínio que é um raciocínio errado? Porque estão embebedados pelo vinho de Babilónia. Claro. E o Espírito Santo já não trabalha neles, tampouco. Exatamente. Já vimos. São espíritos satânicos. Portanto, mas a mente deles foi formatada para pensar dessa forma. Eles estavam mal, mas achavam que os estavam bem, que estavam mal. Ou seja, trocam tudo. E alguém poderá dizer assim, mas diante destas evidências todas, Satanás ainda vai conseguir enganar? Eu respondo desta maneira. Veremos no final do Apocalipse que mesmo quando a Santa Cidade desce do céu e não há dúvida nenhuma de quem é que é o rei de todas as coisas, ainda assim Satanás conseguirá arregimentar alguns para tentar assaltar a cidade. Alguns ou quase todos. Quase toda a multidão dos ímpios. Dos ímpios, claro. Exatamente. Dos ímpios. E aqui repara... agora, só que no contexto das 7 últimas pragas, o que é que acontece? Eles estão enganados na primeira parte, mas depois da quinta cair, então aí eles mudam, digamos, de ideias, quer dizer, mudam de ideias, eles não se convertem, porque repara bem... mas começam-se a perceber que alguma coisa não está bem ali, não é? No versículo 11, portanto, que se refere à quinta praga, diz assim, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Ou seja, eles mudam de ideias, mas essa mudança de ideias não significa necessariamente que eles estão arrependidos. Aliás, não há aqui arrependimento, como já vimos, e nem pode haver. Mas, de qualquer modo, a forma como eles percepcionam Babilónia muda. E por isso, eles retiram o seu apoio. Ao retirarem o apoio, Babilónia cai e acontece depois das sextas e sétima praga. Aliás, a sexta praga é uma preparação para a sétima, porque Babilónia só cai na sétima praga, não cai na sexta. A sexta prepara o caminho, ou seja, com o secamento do rio Eufrates, prepara o caminho para Babilónia cair. Porque quando as pessoas retiram o apoio a Babilónia, então aí é que ela cai. E ao cair, divide-se em 3, ou seja, nas suas partes constituintes, conforme diz, portanto, o versículo 19, a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilónia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Muito bem. Agora, pastor, eu tinha introduzido há pouco o versículo 13 do capítulo 16, que mostra que Satanás verdadeiramente não desiste, porque diz que da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vir sair 3 espíritos imundos semelhantes a rás. Versículo 14. Porque são espíritos de demónios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Satanás tem aqui uma estratégia de recurso. Vê que a sua ferramenta número 1, a grande Babilónia, está a começar a perder prestígio, está a começar a perder credibilidade. E ele vai juntar... Mas diz aqui que vai ao encontro dos reis da terra, ou seja, de quem manda, de quem tem poder sobre os outros, para, ao não conseguir arregimentar o mundo inteiro, vai tentar lidar com os líderes, para esses influenciarem depois os outros. É isso mesmo. Agora, embora esta linguagem seja uma linguagem da sexta praga, nós já podemos ver hoje indícios que preparam esta movimentação está em curso. Ou seja, não atingimos, estamos longe de atingir o clímax do que vem aqui descrito. Mas o clímax não acontece assim de um momento para o outro. Ou seja, o diabo já está a preparar as coisas no sentido de ser atingido este clímax. Agora, o que é que está a ser... Olha, o que nós vemos hoje em dia no mundo é que cada vez mais... Repara, nações que estavam separadas devido às suas próprias características, civilizações diferentes, culturas diferentes, cada um vivia no seu cantinho. O que é que estamos a ver hoje no mundo? O mundo a unir-se. Alguém chama isso multiculturalismo. É, o multiculturalismo. Estão a haver no campo económico e financeiro fusões, até se fala em megafusões. Já, para não falar na União Europeia. Exatamente. Ou seja, corporações de nações, corporações de culturas, enfim... O mundo está cada vez mais próximo, não é? Exatamente. O ecumenismo, portanto, as religiões a juntarem-se todas. Portanto, isto são prenúncios
de que estamos aí nesta direção, ok? Portanto, é no mundo religioso, é no mundo político, é no mundo social, é no mundo cultural, tudo. E, aliás, com os meios que temos hoje à nossa disposição, que vão ser usados por Deus para a difusão do Evangelho eterno, também vão ser usados pelos poderes do inimigo para juntar as pessoas entre si. A facilidade das viagens, hoje em dia, das viagens aéreas, onde é que se imaginava aqui há uns anos atrás poder-se viajar com a facilidade com que se viaja hoje? Quer dizer, hoje em menos de 24 horas estamos do outro lado do mundo. Claro. Em menos de 24 horas. Antigamente, para ir de barco, quer dizer, eram meses de viagens, não é? Eu com 5 anos fiz uma viagem de Moçambique a Portugal, não é? E foram 3 semanas no mar, não é? Bom, com as paragens que havia em alguns portos, depois de regresso, outras 3 semanas. Pois bem, muitos anos mais tarde fiz a mesma viagem de Maputo, agora, para Lisboa, foram 10 horas e meia de... Reparem, tudo isto está a amadurecer o mundo, a juntar o mundo. E o que é que está a acontecer? O povo de Deus vai se juntando cada vez mais, pela influência do trabalho do Espírito Santo. E aí essa união será uma união verdadeira, legítima. Baseada em princípios e valores e em doutrinas. E baseado na verdade. Com certeza. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Orou Jesus ao Pai pelo seu povo. Mas os ímpios, embora não estejam verdadeiramente unidos, eles vão ter uma união estratégica entre eles. Assim como fariseus e saduceus não estavam no mesmo pensamento, mas uniram-se porque tinham um propósito em comum, ser contra Cristo, assim, por isso é que diz naquele texto em Apocalipse 17, e no versículo 13, diz, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, eles estão unidos num ideal, e esse ideal é lutar contra o povo de Deus. Porque é Satanás que inculca esse pensamento nas pessoas. Pastor, o final do versículo 14 diz que, portanto, que estes espíritos de demónios que vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Há aqui uma alusão à vinda de Jesus, neste texto. Ou que dia de grande batalha contra o Deus Todo-Poderoso é este? Sim. Aqui refere-se, portanto, à segunda vinda de Cristo. O que podemos deduzir que Satanás tenta lutar contra Cristo até ao último momento. Ele nunca vai desistir. Aliás, aqui não é propriamente a descrição da batalha do Armagedom, embora fale aqui do Armagedom. E é o único texto na Bíblia e no livro do Apocalipse em que o termo Armagedom é mencionado. O Armagedom é mencionado no capítulo 19. Também no capítulo 17, portanto, é feita referência à preparação para o Armagedom, mas no capítulo 19, Cristo ao vir, simbolicamente montado num cavalo branco, aí é que, diz aí, portanto, no capítulo 19 e no versículo 15, diz assim, sai da sua boca, da boca de quem? Versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, ninguém conhece, não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Segundo o mesmo João que escreveu aqui. A pessoa de Jesus. Em João 1:3, o Verbo de Deus é o próprio Cristo. Se fez carne, no versículo 14, habitou entre nós. E agora diz, sai da sua boca, portanto, da boca de Cristo, uma espada afiada, claro que isto é a linguagem figurada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Linguagem que já conhecemos do Apocalipse 14, versículos 17 a 20. Depois diz, tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois diz, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Ou seja, quando o Senhor puser todos no lagar da sua ira, linguagem figurada, vai haver muita carne para comer. Então esta ordem dada às aves do céu, olha, banqueteiem-se à vontade porque há muita carne para comer. Então aqui quem é que é claramente o vencedor? Quem é claramente o vencedor é Cristo, portanto, e o seu exército que vem para libertar o seu povo. Portanto, as forças do mal coligadas intentaram desferir um golpe mortal sobre o povo de Deus. Só que esse golpe virou-se contra eles próprios. Porque Deus veio defender. Exatamente. Pastor, no versículo 15 diz, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele
que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão. Bom, isto, os evangelhos também já usam esta expressão para se referir ao dia da volta de Jesus, não é? O ladrão é alguém que vem sem o dono da casa estar apercebido. Vem de surpresa e vem apanhar. Mas uma coisa, a vinda de Cristo é apenas, ela é, portanto, como disseste muito bem, ela é percepcionada como sendo um ladrão, ou seja, é um acontecimento inesperado, é um acontecimento surpresa, mas só o será para os ímpios, não para o povo de Deus. É exatamente aí que eu ia introduzir. E como é que nós sabemos? O apóstolo Paulo dá-nos a resposta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Porque lá ele diz isto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e nos versículos 3 a 5, lemos assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ou seja, aqui temos o elemento surpresa. A mulher também que está para dar à luz, ela nunca sabe quando é que vão surgir. Pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Portanto, as dores nunca vêm. Ela sabe que vai vir, mas nunca sabe exatamente quando é que o momento certo, não é? Portanto, a imagem é essa. Agora, no versículo 4, repara o que é que Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, o povo de Deus não é apanhado de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, claramente, quem é que é apanhado de surpresa por este evento que é visto como um ladrão? São os ímpios. E que ímpios? Aqueles ímpios que intentam formar aquela coligação contra o povo de Deus. E o Senhor vem para defender o seu povo. Exatamente. Contra esse. Mas há uma outra mensagem muito importante que vem lá nesse versículo 15, que é a seguinte, que é, portanto, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Repara, porque é que é bem-aventurado aquele que vigia? Porque aquele que vigia sabe quando é que o Senhor está para vir. Está atento. E mais, ele vigia não só os acontecimentos, mas vigia também as suas vestes. Ou seja, para não corromper a dádiva da salvação que ele já recebeu. É aquela imagem que vem em Apocalipse 3:11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ok? Apocalipse capítulo 13, eu vou ler mesmo o versículo todo, que diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, eu não tenho que ganhar a salvação é-me dada como uma graça. Ok? Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar aquilo que me foi dado, para que ninguém me roube. Portanto, é essa ideia que vem aqui, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E aqui é uma clara referência a Gênesis 3, quando Adão e Eva ficaram nus. E é interessante no relato de Gênesis 3, um detalhe interessante. Quando o Senhor confronta Adão, ele pergunta: Adão, porquê que te escondeste? E ele diz: por ti vergonha, porque estava nu. Bom, mas na realidade Adão não estava totalmente nu, porque ele tinha-se coberto com folhas de figueira. Não tinha era a roupa que Deus lhe tinha dado e ele tinha perdido. Exatamente. Ou seja, a nudez a que Adão faz referência não é tanto uma nudez física, é uma nudez espiritual. Ou seja, aquelas vestes de luz com que o Senhor os tinha coberto dissipou-se depois de Adão ter pecado. É interessante que não foi depois de Eva ter pecado, foi só depois de Adão. O que mostra que Adão era o líder. Havia uma ordem ali. Havia, sim senhor. E portanto, só depois do líder ter capitulado é que a glória do Senhor se afastou. E, portanto, dos dois. Exatamente. E portanto, Adão, quando ele se sentiu nu, ele sentiu-se nu porque a sua consciência estava culpada e ele não tinha mais a cobertura divina. Portanto, ali ele tinha coberto com folhas de figueira, mas essas folhas de figueira não cobriram a sua nudez espiritual. E esta nudez que aqui fala o versículo 15 é essa nudez. Agora, como é que nós podemos evitar de estar nus da nudez espiritual? É conservar a tal justiça de Cristo, nos foi imputada como uma graça. Portanto, se eu conservar essa justiça de Cristo, aí eu não vou estar nu. Ou seja, o Senhor vem como ladrão, mas para não sermos apanhados despercebidos, tem o resto do versículo 15 que explica as condições para estarmos atentos e estarmos preparados quando Ele vier. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, aqueles que
adoram a besta, recebem o seu sinal e tudo mais, esses estão impreparados porque não guardaram as suas vestes e porque estão espiritualmente nus diante de Deus. Alguns nem nunca estiveram, exatamente. Esse é um grupo. Mas há outros que tiveram e que as perderam. Exatamente. O que é pior ainda. Pastor, vou-lhe pedir para em breves minutos falar aqui um pouco acerca do Armagedon. Nós já falámos isto há uns 3 trimestres atrás, se não estou em erro, quando foi aquele estudo sobre a preparação para o tempo do fim. Mas isto da Batalha do Armagedon, ela aparece aqui, e isto é também no âmbito do dispensacionalismo, isto é motivo de confusões enormes. Há quem entenda que, conforme eu disse há pouco, no âmbito do secamento do Eufrates, que isto é mesmo uma batalha que vai ocorrer num vale em Israel, entre exércitos literais, batalha essa que depois precipita outros acontecimentos que, na verdade, não vão nunca acontecer. Qual é esta confusão aqui? O que é, na verdade, a Batalha do Armagedon? Bom, o autor diz aqui, portanto, e muito bem, portanto, que, portanto, na lição de quinta-feira, 14 de março, a montanha de Meguido é aparentemente uma alusão ao Monte Carmel, que se ergue acima do vale onde está localizada a antiga cidade. O Monte Carmel foi o local de um dos mais importantes confrontos na história de Israel entre o verdadeiro profeta de Deus, neste caso Elias, e os falsos profetas de Baal. Este confronto respondeu à pergunta: quem é o Deus verdadeiro? O fogo que veio do céu demonstrou que o Senhor era o único Deus verdadeiro e o único que devia ser adorado. Embora a questão espiritual da Batalha do Armagedon, vamos obedecer a Deus ou aos homens, seja decidida antes de as pragas caírem, aqueles que ficam do lado do dragão, da besta e do falso profeta serão então totalmente controlados pelo diabo, como aconteceu com Judas, o que levou à crucificação de Cristo. E depois, mais à frente, ele diz assim: o Armagedon não é uma batalha militar entre nações, a ser travada a algures no Médio Oriente, mas sim uma batalha espiritual global, em que Cristo enfrenta decisivamente as forças das trevas, conforme já referi há bocadinho, e o resultado será semelhante ao do Carmelo, mas à escala mundial, com o triunfo final de Deus sobre as forças das trevas. Ora bem, esta interpretação está corretíssima. Aliás, houve um dos nossos pioneiros, de nome Uriah Smith, que ele interpretava, portanto, o Armagedon de forma muito literal. E houve um confronto. Eu tenho um livro que foi escrito por um autor há uns anos atrás, e ele mostrou as controvérsias que houve entre o pastor Uriah Smith, que até teve um papel muito relevante na história da nossa igreja. Ele foi editor da revista Signs of the Times, Sinais dos Tempos, durante muitos anos. Ele foi um dos delegados à famosa conferência de Minneapolis em 1888, mas entre ele e o pastor Tiago White, que era o marido de Ellen White, havia divergências de opinião. Infelizmente, para a nossa igreja, nessa altura, a maior parte das pessoas desposou o ponto de vista do pastor Uriah Smith em detrimento do ponto de vista do pastor Tiago White. Pois bem, esse tempo está volvido, porque hoje a esmagadora maioria, para não dizer todos, os teólogos, pastores, etc., nós compreendemos que afinal o pastor Tiago White estava certo e o pastor Uriah Smith não estava certo. Agora, ainda existem, digamos, os velhos do Restelo. Os resquícios. E agora aqui eu tenho que explicar essa expressão para aqueles que não são portugueses, porque a expressão velhos do Restelo são os saudosistas. Bom, esta também é uma palavra muito portuguesa, não sei se no Brasil existe esta palavra. O que é que são os saudosistas? Aqueles que têm saudade de... Por alguma razão estão presos ao passado. Estão presos ao passado. E então há alguns que estão presos ao passado e estão presos aos pontos de vista do pastor Uriah Smith, que está mais do que provado que ele não tinha razão nesse ponto de vista. Aliás, faço aqui um parênteses para dizer que alguns até aconselham um livro do pastor Uriah Smith sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Embora Ellen White tenha subscrito esse livro e tenha recomendado esse livro, isso não significa, ao contrário do que muitos hoje pensam, que Ellen White subscreveu tudo o que lá estava escrito nesse livro. Aliás, Ellen White, ela tentou evitar esta controvérsia que havia entre o marido e o pastor Uriah Smith. E eu posso compreender porquê. Em primeiro lugar, porque a sua sensibilidade feminina certamente não a punha à vontade, digamos, a entrar ali numa controvérsia onde dois homens estavam, portanto, metidos. E um deles era o marido. E um deles era o marido, quer dizer, ficava-lhe mal como senhora estar ali a defender a posição, quer dizer, o que é que o Uriah Smith iria pensar se Ellen White intervisse? Ora, Ellen White está a intervir não para defender a verdade, mas para defender o marido. Seria a leitura que
que ele erroneamente faria. Então Ellen White mostrou-se neutra, ou seja, não quis interferir. Mas claramente Ellen White subscrevia a posição do marido, não é? E, portanto, dizer que Ellen White subscrevia totalmente o ponto de vista de Uriah Smith é um erro crasso. Portanto, isso deve ser descartado totalmente. Mas estava eu a dizer que existem os saudosistas hoje ainda. E, portanto, existem pessoas no nosso meio hoje, alguns até pastores, que tentaram ressuscitar o ponto de vista do pastor Uriah Smith. E, portanto, tentam chamar a atenção para os acontecimentos no Médio Oriente. Ou seja, é uma forma literal de ver o Armagedon, que é a mesma forma literal que os chamados evangélicos dispensacionalistas subscrevem. Portanto, nós, adventistas do sétimo dia, eu quero deixar isso muito claro, e aqui não estou só a apresentar uma posição minha, quer dizer, também é minha, porque é aquilo que eu verdadeiramente subscrevo, e há muitos anos que eu tenho esta convicção, e isto para mim é botão armado, quer dizer, é concreto, é firme. Mas é também a posição da Igreja Adventista do sétimo dia. Portanto, o Armagedon não é uma batalha literal, não é uma batalha militar, isto é ponto assente. Isto aqui não há dúvidas nenhumas. A batalha do Armagedon é uma batalha espiritual, portanto, entre dois campos espirituais. O campo do povo de Deus, por um lado, e o campo oposto, que tenta fazer uma luta contra estes, tentando os destruir. Mas o povo de Deus, no tempo do fim, nós sabemos que está espalhado em pequenos grupos. Quando termina o tempo da graça, eles vão para as montanhas, para as cavernas, etc. Estão em pequenos grupos. Só que vai haver uma tentativa dos ímpios de executar o decreto de morte que eles fizeram logo no início da queda das pragas, porque disseram, como há bocadinho referiste muito bem, as pragas são o resultado de Deus estar irado, porque nem todos lhe obedecem. E eles acham que eles é que estão a obedecer a Deus porque respeitam o seu dia de repouso, etc. Ou seja, invertem totalmente as coisas. Então, o decreto de morte é promulgado no início do tempo da angústia, ou seja, quando a primeira praga, digamos assim, cai. Ali é promulgado o decreto de morte. Mas o tempo de execução desse decreto já vai para o fim. E quando os ímpios estão a querer executar o decreto de morte, ou seja, eles estão a ir ao encontro dos vários grupos que constituem o povo de Deus espalhados pela terra, isto será, portanto, um objetivo global, e a pergunta por-se-á, mas como é que eles saberão onde é que estão esses grupos? Pois bem, através dos satélites, etc., poderão descobrir facilmente. De alguma maneira. Mas Ellen White dá-nos a entender que quando os ímpios... E é uma imagem que me está entranhada na mente desde que eu li isto e que nunca mais saiu da minha mente. Os ímpios são empurrados pelas forças do mal, ou seja, os anjos de Satanás põem-se atrás dos ímpios, como que é empurrá-los. Mas os anjos de Deus põem-se à frente do povo de Deus a protegê-los. E ela diz que anjos magníficos em poder estão ali a defender o povo de Deus e é impossível que qualquer ímpio atravesse essa barreira. E as espadas partir-se-ão como palha. Exatamente. E aí... repara, os salvos não veem os anjos, mas sabem que eles lá estão. E, portanto, estão e protegem, portanto, esses justos. E então chegamos ao tempo da sétima praga, que está a partir do versículo 17. E Apóstolo, talvez eu vá ler do 17 ao 21, porque vamos comentar no global isto que está aqui. 17 a 21 de Apocalipse 16. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram, e da grande Babilónia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se encontraram, ou não se acharam. Versículo 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de um talento. Isto significa 34 quilos, qualquer coisa. Muito bem. Portanto, metade do peso de uma pessoa, vamos dizer assim. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Eu gostaria, como disse, de comentar aqui no global. Isto é mesmo no limite antes da volta de Jesus. Certo.
Certo. E eu gostaria de... Nós já explicámos aqui antes, pastor... A semana passada eu até referi a este terremoto como sendo simbólico. Sim. Porque a Babilónia, que é dividida por este terremoto, também é uma Babilónia simbólica e ela se divide nas suas partes constituintes. No entanto, na altura eu não referi, mas a hipótese de um terremoto literal não está de toda excluída. Certo. O que é que eu penso? E agora aqui eu talvez componha melhor aquilo que eu disse na semana passada. O terremoto que leva à queda de Babilónia é um terremoto simbólico. Mas isso não quer dizer que depois não haja um terremoto literal. Mas não é o literal que produz a queda de Babilónia. E tu tens aí um texto que pode ajudar a compreender isso. Aliás, porque se a Babilónia é um poder espiritual, não pode ser derrubado por pedras a cair. Exatamente. Como é evidente. Exatamente. Agora, as pedras a cair pode ser um simbolismo qualquer da queda também da Babilónia, porque também cai. Mas a Babilónia cai por motivos religiosos e não necessariamente por motivos geológicos, vamos dizer assim, não é? Certo. Agora, o que é que eu queria ler aqui, pastor? Um pouco antes da volta de Jesus, há aqui um dia qualquer, que não sabemos ao certo qual é, que é um dia marcante. O que é que acontece? E já falámos disto anteriormente, vamos apenas resumir numa linha para contextualizar o que vou ler a seguir. Um pouco antes, alguns dias antes da volta de Jesus, dá-se o livramento do povo de Deus. Porquê é que se dá um livramento? Porque há um dia em que os ímpios pensavam que iam acabar com os observadores do sábado. Por outras palavras, iriam executar o decreto de morte anteriormente promulgado. O decreto de morte vai dizer que no dia X pode ser executado. E os ímpios pensavam que nesse dia X iam cair sobre a presa, digamos, os observadores santos para os destruir. Nesse mesmo dia... É dia de livramento. É dia de livramento. Aliás, isto repercute ou é decalcado da história que encontramos no livro de Esther. Exatamente, isso mesmo. Porque no livro de Esther nós temos um decreto de morte que é promulgado contra o povo de Deus da época, que era o povo judeu, e depois é interessante que desde o dia da promulgação até o dia em que deveria ser executado passaram 11 meses. No dia em que o decreto deveria ser executado é dia de libertação para o povo judeu. Então temos este paralelismo para o tempo do fim. Isso mesmo. Então, no dia em que o decreto de morte iria ser executado, vai ser um dia de livramento para o povo de Deus. Mesmo. E o que é que provoca o livramento? E esse livramento é consubstanciado, e eu vou ler aqui um texto de Ellen White, já agora dizer que neste mesmo dia há a ressurreição especial ou ressurreição parcial, que nós já falámos anteriormente, em que aqueles que morreram na esperança da mensagem do terceiro anjo se juntam aos que atravessaram vivos o tempo de angústia. E Ellen White descreve este dia assim, isto está no manuscrito 291. Ela diz: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo concerto eterno com o seu povo. E como é que esta voz de Deus se pronuncia? Irmão White escreve: semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. Claro, porque à volta de toda a terra há povo de Deus para ouvir o dia e a hora da volta de Jesus, porque eles contam-se entre os salvos. Aliás, por falar que o povo de Deus está em todo o lado, aqui no Eventos Finais, página 223, diz: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, como a forma eu tinha dito, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. E mais à frente, diz aqui na página 224 de Eventos Finais, o povo de Deus nesse tempo não está todo ele num só lugar. Eles se encontram em grupos diferentes e em todas as partes da terra e serão provados individualmente, não em grupos. Cada um terá de resistir à prova por si mesmo. E depois diz, a fé dos membros individuais da igreja será provada como se não houvesse outra pessoa no mundo. Mas eles estão em grupos espalhados por toda a terra. E isso tem consistência com aquilo que a irmã White escreveu aqui, esta expressão que eu li, que diz: suas palavras ecoam pela terra inteira. Exatamente. Que é onde eles estão. Para ser ouvido por todos os grupos. Isso mesmo. E a irmã White diz que essas palavras são semelhantes a estrondos do mais forte trovão. E este versículo 18 que nós lemos diz que houve vozes e trovões e relâmpagos. Mas dizem algo mais. Eu vou ler primeiro o que diz a irmã White.
E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. Mais uma vez, faz de conta que a voz de Deus dá a volta à terra toda para a gente... Faz de conta? Não, é mesmo assim. Ecoa. Ecoa pela terra toda. O Israel de Deus, estamos a falar dos salvos... Dos 144 Sim. Israel de Deus, não é por acaso essa expressão. Muito aí. bem. Permanecia aqui já com os da ressurreição especial que acordam nesse dia, certamente, para ouvir o dia e a hora da volta de Jesus. Permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová, e agora veja bem, pastor, e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. E depois conclui dizendo: os santos vivos, em número 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Entenderam. Para eles, a mensagem foi clara. Eles entenderam. O que é que eles ouviram? Ouviram a voz, dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Perceberam tudo claramente. Ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. E aqui diz que houve vozes, trovões, relâmpagos, e houve um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. A voz de Deus dá a volta ao mundo inteiro. Há um terremoto no mundo inteiro. E depois diz, tal foi este grande terremoto. Para os ímpios, aquilo é a terra a tremer como se fosse um terremoto. Exatamente. A sensação que eles têm é que o mundo inteiro está-se a partir todo, está a abanar por todos os lados. A voz de Deus poderosa é um alívio, é um livramento, é um consolo para os salvos, porque ouvem, olha, já sabemos quando é que Jesus vai voltar, porque estamos a anunciar o dia. A mesma voz de Deus que é um consolo para os 144 é um terror para os perdidos. É um terror para os perdidos. E é isso que os faz desagregar completamente. Com certeza. Portanto, esse terremoto é um terremoto, digamos, simbólico que desagrega os ímpios. Agora, volto a dizer, isso não quer dizer que depois não haja um terremoto literal, porque aqui o texto no versículo 20 diz todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Eu já li aqui aquele texto de Naum, diz que os montes estão todos a tremer, certo. E por isso é que os ímpios dizem cair sobre nós, certo. Ou seja, não cair num sítio qualquer, cair sobre nós. Ou seja, mas o que faz cair Babilónia, que é um poder espiritual, não é o terremoto literal, que isto fique bem claro. É o terremoto provocado pela voz de Deus, que anuncia, portanto, a hora e a vinda da sua vida. Essa voz de Deus anunciando justamente com aquele terremoto é como se fosse a ratificação da derrota da Babilónia. Exatamente. E ali, quer dizer, se até ali, este momento, pastor, vai ser o maior drama de todos os tempos e a maior glória de todos os tempos ao mesmo tempo. É um contraste total. Para aquela seita dos odiados observadores do sábado, é um dia glorioso e espantoso, em que eles confirmam que o Senhor está do lado deles. Já têm algumas provas disso, porque estão no meio do deserto e não falta comida e água. Mas para aqueles que já se começaram a perceber antes, como o pastor disse, que afinal parece que não estão do lado certo e foram enganados no maior logro de todos os tempos... Aqui dá-se a confirmação. Aqui definitivamente. Então, se Deus está do nosso lado e eles é que estão protegidos, nós não os conseguimos destruir. Isto são cenas dramáticas e são as últimas cenas que precipitam a volta de Jesus. Exatamente, exatamente. Muito bem. Bom, nós... Pastor, falta apenas falar do 21, já agora para terminar, quando diz que sobre os homens caiu uma grande saraiva, pedras de aproximadamente um peso de talento, que foi aquilo que o pastor disse. E porquê é que eu quero ainda destacar este 21? Apesar de tudo isto, qual é o comportamento insistente e persistente dos ímpios? E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. Eles estão mesmo zangados com Deus. Não há volta a dar. Agora alguém poderá perguntar... Deus tentou tudo para os salvar. Sim. O comportamento deles durante este tempo, porque isto é um comportamento sem Deus. Isto é um comportamento sem Deus. E quem é que fica a controlá-los? São os espíritos de demónios, que nós vimos antes. Os espíritos de demónios levam a um único comportamento, a blasfemar contra Deus. Ou seja, eles refletem a imagem que aceitaram. Exatamente. Porque a imagem que aceitaram da besta... de Apocalipse 13, conforme nós já vimos anteriormente, por exemplo, no versículo 4, abriu a sua boca em blasfemas contra Deus para blasfemar do seu nome. Exatamente. Aceitaram aquela imagem, moldaram o seu caráter àquela imagem e mesmo quando já tudo está perdido, continuam a refletir esse mesmo comportamento. Ou seja, não há forma de os mudar porque... Não. São incorrigíveis. Não. São incorrigíveis. Fica aqui bem claro... E, portanto, Deus só vai destruir pessoas que são absolutamente incorrigíveis porque não quiseram.
usando da sua livre vontade, das suas capacidades intelectuais, eles não quiseram, portanto, aceitar a proposta de Deus. Portanto, isto também deita por terra aquela ideia de que Deus vai destruir aqueles que se encontram com um defeitozinho e tal. Não. Deus vai destruir aqueles que são relutantes, aqueles que fizeram as suas escolhas bem decididas e que não querem, portanto, sair dessa... Porque aqueles que tiveram o defeitozinho e se quiseram converter, o Senhor os salvará com toda a certeza. O Senhor os salva. E o Senhor, pela sua graça, limpa. E uma outra citação que vem aqui, página 226, que diz assim, portanto, a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. E mais à frente ela diz, isto é uma citação do Grande Conflito, página 620, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, nunca vão deixar de ter esta profunda intuição da sua indignidade, porque eles reconhecem que a graça é que os salvou, não possuem falta oculta para revelar. Ou seja, eles confessaram tudo. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, não os podem trazer à lembrança. Isto é absolutamente fascinante. Ou seja, Deus tudo fará na mente dos seus santos para que eles possam ficar com a sua mente bem firme e não fiquem abalados pela angústia que eles vão passar, que é, portanto, a chamada angústia de Jacó, porque é uma experiência muito semelhante à de Jacó, mas eles não serão abalados porque tudo o que havia para confessar, eles confessaram. Os seus pecados foram todos apagados. E o Senhor está mesmo a ponto de vir cá buscá-los. Exatamente. Pastor, estou ansioso pela próxima semana, em que vamos entrar em detalhes para perceber como é que cai e porque é que cai esta Babilónia, que no fundo é um complemento àquilo que nós hoje analisamos em detalhe os capítulos 15 e 16. A próxima semana iremos analisar os capítulos 17 e 18. Vou pedir ao pastor para terminar com a oração. Bem. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa revelação. Ó Senhor, quão bom é nós termos conhecimento destes acontecimentos que irão ter lugar antes da Tua segunda vinda gloriosa. Quão bom é saber, Senhor, que Tu és um Deus fabuloso, maravilhoso, que estará sempre com o Teu povo até à consumação dos séculos. Senhor, muito obrigado porque Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza em tempo de angústia. E muito obrigado, Senhor, porque os ímpios, por muitos planos que possam imaginar contra o Teu povo, eles serão derrotados. Ó Senhor, muito obrigado pela vitória que nós sabemos, pela fé que será nossa. Obrigado, Senhor, por tudo preparares para a nossa vitória e para a nossa salvação eterna. Ajuda-nos, Senhor, a rendermos sempre louvor e glórias ao Teu nome e a não largarmos nunca a Tua mão, mas que nós possamos, Senhor, manter-nos firmes em Ti, para que assim possamos ter a certeza da vitória. E ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça, a nos recordarmos de todas as nossas falhas, para as confessarmos em momento oportuno, para que quando terminar o tempo da graça, possamos estar tranquilos, porque não há nenhum pecado a confessar, porque tudo foi confessado no seu devido tempo. Ajuda-nos, pois, Senhor, livra-nos de todo o mal, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus, Amém. O nosso Salvador e Senhor. Amém. Nós voltamos na próxima semana para mais um estudo. Até mais.